Imagina uma pessoa que faria tudo por você. Uma pessoa que nunca te abandonaria. Mesmo você seguindo o caminho mais perdido, ela continuaria do seu lado. Uma pessoa que te ofereceria tudo sem esperar nada em troca. Uma pessoa que daria até a própria vida por você. A primeira pessoa que vem na minha cabeça é a minha mãe, né? Então agora você imagina você agir de forma desleal com essa pessoa, você trair a confiança dela. Já imaginou isso? Eu também nunca tinha imaginado fazer isso, mas eu traí a confiança da minha mãe. E isso significa a cabeça estragada, significa a perda da dignidade, significa você fazer tudo e qualquer coisa por aquilo que está justamente te fazendo mal, que está justamente acabando com a sua vida. Desde que eu comecei a trabalhar lá em São Paulo, mesmo eu morando fora de casa, né? Eu procurei sempre ajudar, dar uma contribuição para minha família aqui em Americana, para minha mãe. Às vezes eu estava sem dinheiro, mas eu tinha o cheque especial lá, eu acabava pegando o dinheiro do cheque especial, mas eu fazia questão de ajudar em casa lá minha mãe. O meu pai, quando ele faleceu, ele deixou uma aposentadoria, mas teve um rolo lá, quando ele estava vivo ainda, um advogado acabou falando que minha mãe tinha direito a uma aposentadoria. Ele fez um esquema lá, minha mãe começou a ganhar esse dinheiro, só que depois que meu pai faleceu, que ela tinha que optar pelo benefício dela, pela aposentadoria do meu pai, nós fomos descobrir que o advogado tinha fraudado os documentos lá. Tinha uma declaração da minha mãe dizendo que ela era separada do meu pai. A minha mãe acabou perdendo o direito sobre a aposentadoria do meu pai. E nem o benefício que ela tinha, também ela acabou não podendo ter, porque tinha dois irmãos meus que moravam em casa, então ela não tinha esse direito. Ou seja, minha mãe acabou ficando sem direito nenhum. Olha que situação, minha mãe perder a aposentadoria do meu pai, minha mãe que tinha um gasto grande com remédios, né? Meus dois irmãos que moravam lá com trabalhos informais, quase não ganhava nada. Isso seria a forma da minha mãe continuar vivendo de forma digna lá, né? E isso minha mãe perdeu. Então, enquanto eu pude, fui ajudando lá, mesmo pegando às vezes no cheque especial, mas eu fazia questão de ajudar. Quando eu saí do meu trabalho, fui para Florianópolis, enquanto eu tinha dinheiro no banco, eu continuei ajudando em casa. Só que, como eu falei, chegou no momento lá que eu perdi tudo. E aí eu parei de ajudar em casa. Então, eu voltei, vim morar na casa da minha mãe, e quando eu cheguei, estava na pandemia, né? A minha mãe não estava recebendo benefício nenhum, os meus irmãos estavam com emprego informais, às vezes ganhava, às vezes não ganhava. Então, quando eu voltei lá, a minha família estava passando por dificuldade, assim. Até que eu comecei a fazer alguns trabalhos lá, então eu comecei a dar dinheiro em casa, né? Então, a gente foi passando. Eu arrumei trabalho, só que daí eu acabei saindo, depois acabei arrumando. Então, nesses momentos que eu ficava sem trabalho, o negócio apertava lá em casa, lá. Até que a minha irmã, conversando com uma advogada lá, vendo a situação, ela falou que ela ia tentar conseguir o benefício para minha mãe. Ela deu entrada lá, ela conseguiu, a gente teve que pagar um salário lá para a advogada e a minha mãe começou a receber o benefício. Quando a minha mãe foi começar a receber esse benefício, eu que fui com ela no banco lá, então eu que cadastrei a conta dela lá e eu que fiquei com o cartão dela, eu que sabia a senha dela para sacar o dinheiro. E a confiança era indiscutível, né? Porque eu sempre fui uma pessoa honesta, eu sempre procurei ajudar, então eu tinha esse crédito, vamos dizer assim, né? Então todo mês que saía o pagamento dela, eu ia lá, sacava R$ 900, que era o valor livre que ela teria, né? Eu sacava esse dinheiro, entregava para ela e deixava lá o resto do dinheiro até o vencimento do advogado. Então quando chegava no dia do vencimento, eu ia lá e pagava o valor do advogado, que era mensal. Nunca passou pela minha cabeça eu pegar um dinheiro da minha mãe. Conforme o tempo foi passando, comecei a manejar um pouco o dinheiro dela. Quando ela recebia, eu dava o dinheiro para ela, ficava aquele dinheiro do advogado no banco, então eu comecei a, de vez em quando, a pegar um pouquinho daquele dinheiro lá, até chegar no vencimento, e aí quando chegava no vencimento, eu dava um jeito de repor aquele dinheiro, e aí eu pagava o advogado. Então foi assim que eu comecei a pegar um pouco do dinheiro da minha mãe, sem ela saber.
Então, durante um período, eu arrumei um trabalho bom aqui numa agência boa aqui da região. Então, eu comecei a dar um valor bom em casa assim. E a minha mãe, por um período, ela começou a não sacar o dinheiro de lá, porque não estava sendo necessário. Então, o dinheiro foi ficando lá. Só que conforme foi passando o tempo, eu acabei perdendo esse emprego, eu fui ficando sem dinheiro assim, eu comecei a pegar de vez em quando, eu ia lá, pegava uns 30 reais, aí de repente eu pegava uns 50 reais, com a intenção de repor. Então, às vezes repunha, só que começou a passar o tempo, eu comecei a ir ficando cada vez mais sem dinheiro, começou a passar algum desses valores. Então, eu peguei, sei lá, uns 50 reais, só que eu acabei não repondo. Então, isso foi ficando um débito ali. Até que chegou no ano passado, eu estava trabalhando, o meu cartão do banco, ele estava dando problema no chip. Então, às vezes a gente ia sacar assim, ele dava problema, não sacava. Então, a minha mãe foi internada e eu fiquei com o cartão dela. E como eu tinha dinheiro ainda no banco lá, quando precisava sacar, para não ter problema no saque, eu comecei a pegar dinheiro dela. Só que ainda eu estava repondo. Então, quando eu recebia, eu ia repondo. Até chegar no último emprego que eu peguei, quando eu fui demitido dele, eu peguei uma grana, eu tinha o plano de alugar um carro, né? Então, eu peguei aquela grana que eu tinha lá, eu coloquei num banco, eu investi no CDB e aquilo ali era uma garantia para eu ter um cartão de crédito, para eu poder alugar o carro. E comecei a usar o cartão de crédito. Fui gastando, eu fui usando. E como para eu sacar aquele dinheiro levava 2 dias, então eu comecei a usar o dinheiro da minha mãe, sem ela saber. Pegava 50 reais aqui, às vezes pegava uns 70, 30 reais. Então, aí minha mãe foi internada. Comecei a pegar dinheiro para comprar algumas coisas básicas, com a intenção de que eu ia repor depois, porque eu tinha o dinheiro lá aplicado no CDB. Só que eu comecei a usar cada vez mais. Então era uma coisa que eu sabia que estava fazendo errado, eu sentia culpa por aquilo. Só que depois que a gente faz a primeira vez, meus amigos, depois que a gente aceita, que a gente escolhe fazer uma coisa ruim, a tendência é a gente fazer cada vez mais aquilo ali. Quanto mais eu fazia, mais eu sentia culpado. E quanto mais culpado eu sentia, mais eu fazia. Fui gastando todo aquele limite que eu tinha lá. Chegou numa hora que eu não tinha mais dinheiro para alugar um carro. E eu peguei e saquei aquele dinheiro lá. Paguei algumas coisas já que eu tinha que pagar. O dinheiro que tinha ficado em casa dela lá, eu usei ele também. Então, quando ela foi voltar para casa, eu saquei aquele dinheiro, repus o dinheiro que tinha em casa, que eu tinha gastado, só que eu não consegui mais repor o dinheiro que eu tinha pego lá no banco. A gente estava passando por dificuldade, a gente estava sem dinheiro, os meus irmãos também, como eu falei, com trabalhos informais, até que chegou num ponto que as contas começaram a ser cortadas e chegou no final do ano passado, a minha mãe vendo aquilo ali, ela pegou e falou assim, não, pega o dinheiro meu lá e vamos pagar todas as contas. Paguei algumas contas que estavam atrasadas, não teve problema nenhum. No fim do ano passado, as contas de novo estavam atrasadas e minha mãe falou novamente, pega meu dinheiro lá e vai pagar as contas. Só que meu irmão foi pagar a conta e ele pagou uma conta de luz e uma conta de água e o cartão não passou mais. Então ele chegou lá e falou que não estava passando o cartão. E quando eu fui ver, realmente tinha acabado o dinheiro da minha mãe. E a minha mãe pegou e falou, né? Falou, nossa, não é possível que tenha acabado, né? O que aconteceu? E eu fui fazer as contas, né? Eu peguei todos os extratos lá e eu vi que eu tinha gastado em mais de um ano, né? Mais de R$ 1.500 dela. E aí aquilo ali já me deu aquela puta angústia, aquela culpa, né? Porque eu sabia que eu tinha pego e agora eu tinha visto que tinha sido demais, porque agora não tinha mais R$ 1 lá. Então, no final do ano passado, a gente passou por dificuldade. Em pleno dezembro, a gente acabou passando sem dinheiro nenhum. Então, às vezes chegava na sexta-feira, assim, que a gente era acostumado a fazer um churrasquinho e não tinha dinheiro. A minha mãe às vezes falava, né? Nossa, mas como que foi acabar o dinheiro lá, né? Então, eu acabei explicando, meus amigos, eu cheguei a falar 3 vezes para minha mãe, eu contei a verdade. Então eu falei assim, mama, eu peguei o dinheiro da senhora com a intenção de repor, eu estava repondo ele, só que eu acabei gastando o meu dinheiro todo e eu não consegui repor mais o dinheiro para a senhora. Então eu confesso para a senhora, eu peguei o dinheiro escondido da senhora.
Ela sabia, né, que eu tinha pego aquele dinheiro, que eu tinha usado, muitas vezes para usar droga. Só que mesmo assim ela não me acusou de nada, ela não falou nada para mim. Ela só falava às vezes, né, paciência, agora a gente não vai ter dinheiro, né? Mas aquilo ali me doía muito. Toda vez que surgia esse assunto, toda vez que a gente estava precisando de alguma coisa assim, me vinha na cabeça aquilo que eu tinha feito com a minha mãe, né? Traído a confiança dela, traído a confiança de todo mundo, por uma coisa que justamente estava acabando com a minha vida, justamente por causa da droga eu tinha feito aquilo ali. Então aquilo ali foi me causando cada vez mais angústia e tudo isso juntando, né? Aquela forma que eu estava vivendo, né? Dormia o dia inteiro, aquela sujeira em casa, aquela bagunça. Eu chegava à noite, eu lá usava droga e a minha mãe vendo tudo aquilo ali e além disso, eu com essa culpa de ter gastado o dinheiro dela, aquilo ali me corroía por dentro. Só que eu não tinha o que fazer, eu não tinha trabalho, então o tempo foi passando, ela foi se conformando com aquilo. Quando chegou agora, né, nesses últimos tempos que ela ficou internada, a minha mãe estava muito confusa, assim. Então ela falava às vezes coisas sem sentido. Então quando eu passei junto com ela lá, às vezes ela falava, né, pra mim, assim, ela ficava desconfiada que a gente ia dar remédio pra ela, e ela começou a falar assim, olha, você não tá querendo fazer mal pra mim, né? Ela falou assim, eu não confio em você não. Mas isso não era por causa de mim, meus amigos. Era por causa do estado de saúde dela. Ela falava isso para todos os meus irmãos. Só que quando ela falou isso, que ela não confiava em mim, esse pensamento, essa lembrança minha do que eu tinha feito começou a vir na minha cabeça. E aquilo ali começou a formar uma culpa muito grande na minha cabeça. Eu comecei a achar que ela estava lembrando daquilo ali. Até que um dia a minha irmã ficou com ela lá, ela começou a falar assim, que a pessoa que estava com ela lá antes, ela gostava muito da pessoa, mais do que aquela pessoa gostava dela. E ela falou para minha irmã, né, que aquela pessoa tinha roubado ela, né? Então, quando minha irmã falou isso, já caiu como uma carapuça para mim. Eu comecei a achar que a minha mãe estava falando aquilo ali de mim, de que eu tinha roubado ela. E aquilo ali começou a formar um remorso muito grande na minha cabeça. Minha mãe lá, né, muito doente, e eu fui falar com a minha irmã. E a minha irmã já de cara já descartou, falou: "Ah, larga a mão, larga de bobagem. Você acha que a mãe ia falar isso? Você, o queridinho delas." A mãe nunca ligou para isso não, a mãe nunca falou nada sobre isso. Mas eu me sentia culpado, então eu comecei a querer me culpar com aquilo ali. Só que ao mesmo tempo eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, não, realmente, né? Eu ajudei muito tempo em casa, a mãe jamais pensaria uma coisa dessa, né? Jamais guardaria uma coisa dessa. Então eu comecei a me convencer de que realmente a minha mãe não estava falando de mim naquele momento. Mas isso, meus amigos, é uma coisa assim que quando a gente resolve mudar de vida, quando eu parei de usar a droga, né? Então a gente acha que tudo vai estar se resolvido, é só a gente parar com aquilo ali e vai se resolver. Mas não, mas a gente ainda vai ter que lidar com muita coisa que vão ser consequências daquilo que a gente fez, né? Eu parei com a droga. Então essa lembrança, essa coisa que eu fiz vai poder me atormentar. Ou quando eu paro com a droga, eu vou fazer um exame lá, eu vou poder descobrir que eu tô com uma doença de repente grave, que foi causada por aquilo. A gente ainda vai ter que lidar com muita coisa que são consequências daquilo ali. Além dos desafios futuros, né? Dos desafios que a gente vai ter que enfrentar com a nossa nova vida, né? Eu acredito que a minha mãe perdoou eu, mas se eu não tivesse nesse momento com a cabeça boa, se eu não tivesse começado a consertar a minha cabeça, eu acredito que esse remorso, essa culpa minha poderia chegar num estado insuportável hoje. Então a conclusão que eu quero dizer hoje do meu relato é que quando a gente aceita uma coisa ruim, quando a gente escolhe uma coisa ruim, a tendência é aquilo ali se inverter na nossa vida, vai ocupar cada vez mais os espaços das coisas boas e a gente vai chegar num ponto em que a gente vai fazer tudo e qualquer coisa por aquela coisa que está destruindo a nossa vida. Vai fazer tudo por aquela coisa ruim, para cada vez a gente sofrer mais. A gente tem que buscar cada vez mais sofrer, a gente tem que buscar cada vez mais ser infeliz quando a nossa cabeça estraga. A gente perde toda a nossa dignidade. A gente pode chegar nesse ponto de furtar, de roubar, de trair a confiança, de trair a lealdade das pessoas que a gente mais ama. Isso é cabeça estragada, meus amigos. Isso é a perda da dignidade. É a gente fazer tudo e qualquer coisa por aquilo que está justamente nos prejudicando, por aquilo que está acabando com a nossa vida. Não era eu, era a minha cabeça.